E aí pessoal, beleza? Vamos falar do primeiro reinado. O primeiro reinado começa em 1822 e se estende até o ano de 1831. O primeiro reinado, evidentemente, marca o governo de Dom Pedro I. Quanto aos aspectos políticos, nós tínhamos dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era o partido minoritário e representava os portugueses que ficaram no Brasil, no caso, burocratas, comerciantes, militares, e que se aproximaram de Dom Pedro I, apoiando seus projetos absolutistas. Por outro lado, nós tínhamos o Partido Brasileiro, ou como queira, o Partido da Independência, que era o partido majoritário e que era subdividido em duas facções, a facção liberal conservadora e a facção liberal radical. A facção liberal conservadora eram os representantes dos grandes latifundiários. Seria uma espécie de monarquia com poderes ilimitados e que pregava por uma estrutura escravocrata e exportadora. Já a facção liberal radical representavam os membros da classe média urbana que pregavam pela república, pelo federalismo, pela abolição e pela industrialização. Agora nós vamos falar da constitucionalização do Brasil. Em 1823, nós tivemos a reunião de uma Assembleia Nacional Constituinte, de uma ANC. Aí, a composição eram os deputados constituintes, a missão seria a de dar ao Brasil uma Constituição, o grupo político dominante eram os liberais conservadores do Partido Brasileiro, e aí o relator era Antônio Carlos de Andrada. E o primeiro anteprojeto ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, que tinha como características o anti-lusitano, o anti-absolutismo e o voto censitário. A reação de Dom Pedro I foi a dissolução dessa ANC em novembro de 1823. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Agora nós vamos falar da Constituição de 1824. Ela tinha inspiração francesa, ela foi escrita por um Conselho de Estado composto por 10 membros que eram escolhidos por Dom Pedro I, e aí ela foi a primeira do Brasil, ela foi outorgada e o seu regime era uma monarquia constitucional, hereditária e vitalícia, e a forma de Estado era unitária, com a união Estado-Igreja, a submissão da Igreja ao Estado, o voto descoberto, ou seja, não secreto, e o voto censitário. E quem eram os eleitores? Eram homens alfabetizados com mais de 25 anos. Agora nós vamos falar dos 4 poderes. O poder executivo era o imperador e seus ministros, o poder legislativo era a Câmara dos Deputados, que era eleita por 4 anos, e o Senado, que era vitalício, e nós tínhamos também o poder judiciário, representado pela Suprema Corte de Justiça, e o poder moderador, representado pelo imperador e o Conselho de Estado. Muito obrigado!